Há temas que são muitas vezes tabu ou simplesmente desconhecidos de muita gente. Aqui no Boa Tarde gostamos de falar de alguns desses temas, alargar horizontes e dar a conhecer caminhos alternativos que podem ajudar a mudar vidas. Hoje vamos abordar um tema que é exemplo disso, a homeopatia, que é uma medicina alternativa ainda pouco divulgada. Para nos falar do que esta forma de tratamento pode fazer pela saúde, está comigo o médico homeopata Nuno Oliveira. Muito boa tarde. Boa tarde. É mesmo como eu digo, há muita gente que desconhece o que a homeopatia pode fazer pela saúde. Sim, infelizmente ainda não tem a divulgação que merecia, mas a homeopatia penso que está a caminhar e cada vez mais há mais procura, porque as pessoas precisam de alternativas também àquilo que não conseguem também através da medicina convencional, e a homeopatia poderá ser uma excelente alternativa para esses casos. Porquê é que se interessou pela homeopatia? Olha, eu sempre gostei de medicinas naturais e tive sempre uma apetência grande para esse tipo de áreas. E houve um dia, por acaso, que lembro-me de ter estacionado o carro em frente a uma escola de homeopatia e despertou muito a vontade de entrar e de perceber o que era mais a homeopatia, até porque estava mais habituado mesmo com produtos naturais, produtos de naturopatia, e quis saber um pouco mais. E tive a sorte nessa escola de ser recebido por um professor, naquele caso era o diretor da escola, que acho que me deixou aquele bichinho da homeopatia. Eu, a partir daí, acabei por gostar muito de todo o conceito, tudo me fez sentido naquela altura, e a partir daí, lembro-me que passado 2 meses, mais ou menos, já estava inscrito para fazer o primeiro ano de 5 anos do curso da homeopatia, e a partir daí fiz da homeopatia a minha vida. E consegue sintetizar esses 5 anos de aprendizagem e muitos anos que tem de prática, assim em meia dúzia de segundos ou de minutos, para nós percebermos, quem não sabe, quem já ouviu falar, mas que não sabe o que é, consegue explicar claro de forma simples? Claro que sim. A homeopatia é um sistema terapêutico que nasceu na Alemanha há cerca de 200 anos e foi criada por um médico alemão chamado Dr. Samuel Hahnemann. E a homeopatia assenta no pressuposto de que uma substância que provoca um determinado quadro de sintomas numa pessoa saudável pode curar um doente que apresente esse mesmo quadro de sintomas. Portanto, o Dr. Hahnemann chamou a este princípio similia similibus curantur. O semelhante cura o semelhante. Portanto, este é a pedra... O semelhante cura o semelhante. Exatamente. Portanto, o quadro de sintomas que depois que a pessoa saudável desenvolve com uma determinada substância e que depois nós aplicamos essa substância a uma pessoa doente que desenvolve aquele quadro em relação à doença. Portanto, toma-se medicamentos. Exatamente, medicamentos homeopáticos. Portanto, a grande vantagem da homeopatia, isto é uma coisa que é bom passar esta imagem, é que a homeopatia é uma forma de medicina extremamente eficaz e rápida a atuar. Contrariamente ao que muitas pessoas podem pensar, que normalmente estes tratamentos são muito prolongados no tempo ou que demoram muito tempo a fazer efeito, mas de todo, desde que o medicamento seja o correto para aquela pessoa, na potência certa e na frequência certa, os resultados vêm-se muito rapidamente. Qual é a maioria de casos que trata? São de que tipo de problemas de saúde é que lhe chegam mais? Na minha área, ou seja, na minha prática clínica, eu tenho cerca, se calhar, 80% de saúde infantil. Portanto, eu faço muito homeopatia infantil, embora me apareçam todo o tipo de casos, mesmo de saúde de adultos, todo o tipo de casos. Portanto, no caso das crianças, são sobretudo os problemas respiratórios recorrentes, que é uma coisa, é quase um flagelo das nossas crianças atualmente, e que a homeopatia tem uma eficácia muito grande. Que não se via tanto em anteriores gerações, sim, sem não dúvida, é? Muitas crianças com alergias, com problemas respiratórios. Muitas. É inacreditável. Chega a haver, às vezes, absentismo nos infantários de cerca de 50%, muitas vezes em alturas de pico do inverno. E consegue arranjar uma explicação para isso? Porquê é que estas gerações mais novinhas têm tanto estes problemas? Sabe que é difícil de arranjar uma explicação, porque eu acho que todas estas causas são multifatoriais, portanto não há uma razão específica. Mas é claro que temos, enfim, talvez provavelmente até mesmo pela própria abordagem que é feita hoje. Eu posso lhe dar um exemplo. É muito frequente, algumas mães com alguns, enfim, que me levam as crianças lá, precisam de que a criança fique bem de um dia para o outro, porque não podem faltar ao trabalho, não há tempo para aquilo que eu às vezes costumo dizer de esperoterapia, ou seja, é deixar que o organismo também responda. E hoje em dia não, medica-se muito rapidamente.
Esta é uma opinião que eu tenho, porque vejo na prática clínica milhares de crianças que me passam e vejo que é um bocadinho por aí. As crianças estão excessivamente medicadas, não deixamos que o sistema imunitário reaja e que combata a doença também. E isso não é só por causa da abordagem, obviamente, dos pediatras e da medicina convencional, não é de todo, mas também porque a própria sociedade pressiona. Os pais então, não podem faltar ao trabalho. Os medicamentos da homeopatia não têm substâncias tóxicas, não é tem... isso? Ao contrário de Sim. outros, quando se manifesta essa preocupação com o excesso de medicamentos que as crianças tomam, são medicamentos que têm mais inconvenientes do que os Sim, os medicamentos homeopáticos têm a grande vantagem de serem totalmente isentos de toxicidade. Essa é a grande vantagem. Ou seja, os medicamentos são sujeitos a processos de ultradiluição, que faz com que se mantenha a eficácia terapêutica da substância, mas que lhe dá uma inocuidade muito grande. Ou seja, a homeopatia é uma forma de medicina totalmente segura nas grávidas, nas mulheres que amamentam, nos bebés, nas crianças no geral. Não tem os chamados efeitos secundários, não tem os efeitos secundários. E para além dessa questão dos efeitos secundários, outra coisa muito importante também é que é totalmente complementar da medicina convencional. Ou seja, sabe, Conceição, às vezes há algumas pessoas que têm algum receio de iniciarem um tratamento homeopático porque estão a fazer medicamentos da medicina convencional e que muitas vezes são essenciais e têm que os fazer. E têm medo de que, eventualmente, ao fazerem um tratamento homeopático, terão que os deixar. E não é de todo, porque os medicamentos homeopáticos são totalmente compatíveis, este tipo de abordagem, com a medicina convencional e até outras formas de terapia complementar. Portanto, muitos dos tratamentos são feitos exclusivamente com medicamentos homeopáticos. Mas, se houver a necessidade de complementar com medicação da medicina convencional, sem qualquer problema, porque também não há interações medicamentosas. Ora, vamos continuar a conversar, mas antes disso, já ficámos também a conhecer um bocadinho mais o que é a homeopatia. Quem nunca tinha ouvido falar ou estava distraído ficou seguramente com mais informação. E agora eu proponho que conheçamos casos concretos de quem recorreu a esta medicina e não se arrepende. O primeiro caso é o de Xavier, um menino que tem agora 4 anos e tem uma longa história de problemas de saúde. Quem vê a alegria contagiante de Xavier não imagina o tormento por que passou. Até aos 2 anos era uma criança saudável. Depois disso e até aos 4 anos teve problemas respiratórios que não deixaram boas recordações. Foi um período que não foi fácil, porque ele frequentemente estava doente e tínhamos que recorrer, portanto, a médicos, a hospitais, e não era fácil porque ele estava sempre com as crises respiratórias. Começava com tosse, a tosse evoluía, ganhava uma laringite, íamos sempre para o hospital, do hospital vínhamos sempre com antibióticos, nunca tinha apetite, sempre muito branquinho, com grandes olheiras, dormia muito mal à noite, mal disposto, irritado. E foi um período muito difícil, cansativo, desgastante. Desgastados com as crises sucessivas do filho e desiludidos com a falta de resposta da medicina tradicional, Joel e Sofia decidiram experimentar a homeopatia. Este era o tipo de medicação que o Xavier tomava como prevenção e para o tratamento das crises respiratórias, na altura em que andava sempre doente, e agora, basicamente, quando recorremos à homeopatia, o Xavier, consoante o tipo de sintoma, toma os grânulos homeopáticos para a resolução dos seus problemas. Não estava a haver nenhum médico naquele momento dizer, a partir de agora o Xavier vai ficar mais doente, vai ficar tudo bem. Agora, há meio ano atrás, já acredito. A experiência diz-nos que, no caso do Xavier, andou ano e meio, basicamente, nós sempre com a esperança que as coisas podiam ser ultrapassadas, realmente não foram ultrapassadas. Ficaram ultrapassadas a partir do momento que descobrimos a homeopatia e a partir desse momento as coisas foram totalmente diferentes. Sempre que alguma criança, vejo pais desesperados e digo, vão ao homeopata. O caso do Xavier é um caso de sucesso nesse aspecto, vão ao homeopata. Bom, comigo está a